seja. Então, nós vamos estudar mais uma lição do livro Jesus no Lar, que vai nos trazer sobre grande lição que nós também precisamos, né, nos conscientizar e também trabalhar dentro da nossa conscientização, porque já sabemos, né, do pouco que temos, mas nessa lição nós vamos aprender que o pouco que fizermos de boa vontade, isso nos será levado em benefício para o nosso trabalho. Então, a lição é o incentivo santo. O incentivo santo. E aqui nos conta como nós estamos também iniciando a nossa sessão de fraternidade aqui na casa de Pedro. Jesus também abria aquela sessão, e nós também estamos abrindo agora a nossa sessão de trabalho, de estudo, de assistência, né? E estavam na casa de Pedro e Tadeu clamou, irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre. E Tadeu falou para Jesus, irritado, na fraqueza, a gente sabe que não tem condições de ajudar, né? Todos nós temos essa certeza que ainda temos muito pouco para ajudar os outros. E ele disse assim para Jesus, veja bem, como ensinar a verdade? Tadeu falando a Jesus, como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Né? Veja bem, assim somos nós. A gente sobe, fala do Evangelho, né, estuda o Evangelho, mas a gente sabe que tem as fraquezas muito grandes nossa ainda. Então, Tadeu também falou, como que a gente vai ensinar a verdade para os outros, se a gente sabe que somos inclinados ainda à mentira? Muitas vezes, se a gente se verificar, né, uma hora você fala a verdade e daí você sai dela. Então, Tadeu também tinha essa preocupação e ele fez essa pergunta a Jesus. Com que título transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Porque todos nós somos assim. Estudamos o Evangelho, falamos no bem, mas ainda estamos muito ligados ao mal. Ele está dentro de nós, não vem dos outros, está dentro da gente, né? E ele também fazia essas perguntas a Jesus, preocupado, como ensinar se a gente ainda não está vivendo o Evangelho, as leis divinas. Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? Outra pergunta. Como a gente falar, exaltar, falar, comentar e engrandecer a espiritualidade divina se a nossa animalidade ainda grita mais alto em minha própria natureza? Porque nós saímos do reino animal ainda, né? Estamos ainda com muitas coisas que nos parece até trazendo conosco do reino animal. E ele fez essas questões também a Jesus. O companheiro não formulava semelhante pergunta por espírito de desespero e desânimo. Assim também devemos fazer. Não desanimar, porque conhecemos as nossas fraquezas, mas ele não ficou desesperado por não ter condições espirituais de ajudar, mas sim pela enorme paixão do bem. Ele tinha uma paixão de fazer o bem, como nós também temos, né? Não estamos aqui com títulos de curadores, de espíritos superiores, mas a gente tem aquela paixão de fazer o bem, que lhes tomava o íntimo, que nos toma o íntimo, a vontade de nos reunirmos para conversarmos, para passarmos pelos tratamentos, pelas lições da noite, aprender, né? Então, ele dizia assim, porque o íntimo dele era tomado da paixão de fazer o bem a todos, a observar pela inflexão de amargura com que sublimava as palavras. Então, a gente fala as palavras do Evangelho, comenta, passa para os outros, mas a gente ainda não vive, né? E entendeu-lhe, Jesus, né? Lhe entendeu a mágoa e falou,
contando uma história. Veja bem, como Jesus, né, nunca chegou a dizer assim, você não tem condições, mas ele contou uma história. Veja bem, um santo aprendiz da lei, desses que se consagraram fiel à verdade. Era um senhor, né, aprendiz da lei, que se consagrara à verdade. Fielmente, clamando pelo Senhor nos trabalhos da profecia, entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédio, transportando ervas, xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumentinho. Então, esse senhor comercializava remédios naquele tempo, muita dificuldade, não tinha farmácia que a gente liga e leva em casa, né? Ele fazia esse trabalho com um jumentinho, levando os remédios para as pessoas enfermas. E um jumentinho caprichoso e inconstante, quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Então, ele viu a dificuldade dele, que ele não tinha condições, né, para ajudar a todos. O jumento também era muito indisciplinado ainda, inconstante, muitas vezes não estava na hora para atender às necessidades, né? E ele concluiu que não lhe caberia colaborar na revelação do céu. Então, ele entregava o remédio, mas ele não conversava com ninguém. O que ele podia fazer, ele estava deixando de fazer, porque ele se sentia incapaz, né? E pelo estado de impureza íntima. É o que a gente sente, o estado de impureza íntima nossa. Ainda não somos espíritos condicionados, né? Já estarmos ligados aos nossos benfeitores, estamos nos ligando nos momentos mais difíceis da nossa vida, nesses momentos fraternais que a gente se usa para trabalhar, né, a nós mesmos. Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu, pelo estado de impureza íntima, e fez-se mudo. E esse senhor passou a entregar, né, os remédios, mas ele não falava nada, só entregava, fazia o seu trabalho, mas não falava com ninguém. Atendia às obrigações de protetor de doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra. Então, quando se entrega esse remédio, ele podia falar, né, você vai ficar bom, se Deus quiser, use esse remédio, tudo vai mudar, você vai se curar. Mas ele calou, ele achava que ele não era portador de estar falando essa mensagem do Cristo, né? A mensagem divina com as criaturas, através das palavras. Não obstante as requisições do povo que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração. E ele já tinha, né, inspiração muito aprofundada na sua inteligência para ajudar as pessoas. Mas ele se sentia incapaz. Então, ele entregava o remédio, mas não falava nada com ninguém. E aí, veja bem, sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa, e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadoras. Veja bem, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso, a Deus, né? Então, ele sabia como fazer o trabalho, mas ele tinha certeza de que ele não tinha aquela grande capacidade, ele não era ainda um benfeitor para esclarecer as pessoas. É como nós, a gente estuda o Evangelho, né? Mas o nosso entendimento ainda está muito distante da realidade por não termos a vivência desses ensinamentos na nossa vida. Então, um dia, ele muito triste, a mente dele cobrava, né, a consciência dele, que deixava ele esmagado, porque ele não falava com as pessoas, ele resolveu não falar com as pessoas. Imagina, né? Nós todos aqui juntos, nós temos o remédio,
A gente entra na sala, recebemos a orientação, o remédio para todos nós. Nos acalmamos, passamos a entender a vida, a compreender através do estudo. Mas imagine se ninguém conversar aqui. Não, é muito importante você passar ali, ter uma pessoa que recepciona, ter uma pessoa que encaminha, conversando, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque de repente nós podemos também. Não, eu não sou capaz de orientar ninguém, de falar nada, e vamos ficar quietos. E não é assim, mas a consciência dele esmagava ele, e ele então chorava as suas lágrimas abundantes e pediu, suplicou mesmo a Deus que o esclarecesse, né? Se ele estava certo, se ele deveria continuar fazendo a sua tarefa daquele jeito, ou se ele tinha que mudar. O Senhor então, sonhou então que um anjo vinha encontrá-lo. Veja bem, esse encontro, ele é muito esclarecedor para todos nós. E ele sonhou então que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Na hora que ele saía com o trabalho, junto ao seu jumentinho, né, aquele cavalinho que ajudava ele nas tarefas. E ele sonhou trabalhando, entregando o remédio. E esse anjo, né, que ele pôde presenciar, e ele estava no trabalho, não no dia a dia, ele estava em desdobramento, através dos sonhos, né? E então ele viu-se cavalgando o voluntarioso jumento, vergado ao peso de perigosa carga, ia muito pesado o jumento com os remédios para muita gente, né? E em verdejante caminho, no sonho, ele via aquele caminho todo verdinho, todo gramado, né? E ele conduzindo os remédios, como se fora durante o dia. E então, quando o emissário divino o interpelou com bondade, em seguida, as saudações habituais. Veja bem o que o benfeitor falou para ele. É para nós também. Vamos acolher para que a gente possa trabalhar mais dentro de nós, no pouco que temos, fazermos muito, né? Ele disse, o anjo falou para ele, o benfeitor, meu amigo, sabes quantos coices desferiu hoje esse animal? Fez uma pergunta a ele. Aquele senhor que distribuía remédios. E ele respondeu, muitíssimos. Respondeu sem vacilar, né? Como a gente vê, né, a falha até do animal. E ele respondeu rapidinho, muitos coices ele deu durante o dia. Quantas vezes, ele volta a fazer outra pergunta, quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Quantas vezes aquele animal que ajudava ele a conduzir os remédios tinha dado coice e mordido os seus companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado, sorridente, quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa, né? Usando o quintal, fazendo sujeiras, né? Quantas vezes, e ordenando despropositadamente, quantas vezes esse animal também já sujou a casa dele, já deu coice em todo mundo, já mordeu os seus companheiros na estrebaria. Será que a gente não faz isso também, né? E a gente está no reino nominal. E porque o discípulo aturdido não conseguisse responder de pronto, o anjo considerou. Veja bem. Entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Veja bem. Transporta medicamentos que salva muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. Mesmo ele dando coice, mordendo os outros, desrespeitando os outros animais, né? Fazendo sujeira indevida, o benfeitor falou para ele tem que ser muito, muito, muito ajudado, porque ele ajuda você a conduzir os remédios. Ele era um auxiliar, né, muito grande daquele senhor. E fitando os olhos lúcidos do pregador, desalentado,
rematou. Aí o que diz o benfeitor a ele? Se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a expirarem confiantes em ti? Né? Então veja bem, como Deus, o nosso Pai, nos ajuda, mesmo na nossa pequenez, mesmo nas nossas ignorâncias, muitas vezes maltratando os outros. Mas imagina que tem um momento que a gente também pode ajudar alguém. E veja que Jesus fala, né? Que em algum momento aquele animalzinho ajudava ele a levar os remédios. E nós também muitas vezes temos uma palavra de conforto a alguém. Podemos conduzir, levar um remédio a quem está doente mais que nós. Então veja bem, o animal é útil e ele é um instrumento daquele Senhor. E nós poderemos ser, com a nossa pequenez, com as nossas imperfeições, instrumento do mundo espiritual para nos ajudar uns aos outros. Veja que interessante, apesar da gente sair da linha, muitas vezes, das leis de Deus, mas a gente ainda pode ser um instrumento dos nossos benfeitores para falar algo que venha a renovar a esperança, né? E ele disse que apesar desse jumento ser imperfeito, rude, se ele negasse a cooperar, se nós negássemos a cooperar uns com os outros aqui na terra, o que seria de nós, né? As nossas vidas deveriam estar em maiores dificuldades. Volta à missão luminosa que abandonastes. Quantas vezes a nossa consciência também nos diz, a gente está querendo deixar de lado as nossas tarefas, estou cansada, estou idoso, sei que sou imperfeito, sou isso, sou aquilo, mas os benfeitores estão dizendo para nós, volta à missão luminosa que abandonaste. E se te não é possível, por agora, servir a nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, se nós não temos condições de ser ainda purificados, né? Mas que a gente possa voltar para as nossas tarefas e ter o desejo, a vontade de ajudar uns aos outros. E ele diz assim, atende aos teus deveres, porque é dever nosso ajudarmos uns aos outros, né? Atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo, na posição de animal valioso e útil. Veja o que o benfeitor está falando, né? Ele está dizendo a esse senhor que conduzia aquele animal, distribuindo remédio, na época deveria ser muito difícil, então usava-se um animalzinho. Aí ele falou assim, para ele, que seria dele sem esse animal? Que seria... porque Jesus não terminou toda a sua obra aqui na terra, ele deixou para que nós aprendêssemos e dessemos continuação nas tarefas que já tínhamos aprendido com ele, de ajudar-nos uns aos outros. Jesus não deixou religião, ele deixou amar uns aos outros, como eu vos amei, ajudar, servir, né? Valioso e útil, como um animal valioso e útil, nas bênçãos do serviço será mais facilmente, olha bem, nas bênçãos do serviço serás, nas bênçãos do serviço serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus. Veja bem, o que ele falou àquele irmão, volte às suas tarefas. Por mais que a gente esteja tão difícil ainda, não temos condições tão elevadas, mas que a gente possa continuar a nossa tarefa sendo um instrumento dos benfeitores, porque no trabalho é que somos encontrados pelos nossos benfeitores. Veja bem, né? Então, o que nos diz aqui mais a lição? Nas bênçãos do serviço será mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais reconhecendo-te a boa vontade, olha aí, o que é ter boa vontade para se realizar uma tarefa, seja ela qual for, e principalmente, né, nesse momento,
a boa vontade e realizações na realização do amor. Se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valoriza o teu rude, mas prestimoso auxiliar, que é aquele animal. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo. E ele voltou, né, daquele desdobramento, se viu no corpo, acordado e agora feliz em razão da resposta do alto, que lhe reajustaria a errada conduta. Veja bem, ele fez o pedido, recebeu a assistência, recebeu a inspiração, a orientação completa do benfeitor, né? Então ele ficou feliz porque ele recebeu a resposta e ele estava agindo, né, com uma conduta errada. Ele não estava certo. Abandonar o trabalho porque eu tenho muito pouco a dar, não é por aí. E ele nos recomenda, o benfeitor, que é no trabalho que os nossos benfeitores poderão nos encontrar. E a gente pensa que nos momentos de folga da gente, que a gente não está fazendo nada, estou ligado ao meu benfeitor. É engano. Na hora do trabalho, eles nos identificam, nos ajudam nas nossas dificuldades. E, terminando, ele diz: surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com o olhar, e Jesus, transcorrido alguns minutos de manifesta consolação ao semblante de todos, concluiu: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Só no trabalho nós vamos conseguir nos aperfeiçoar para servir com Jesus. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu. Olha aí, já pensou? Porque todos nós praticamos, né? De outras existências, ou muitas vezes de agora. Porque crime não é só aquele que mata, mas é aquele que emite pensamento negativo, destrói o outro, né? A gente pensa que não, mas é muito perigoso. Então, o maior criminoso, quando ele se dedica à tarefa do bem com boa vontade, ele pode, né, se emergir para o céu, à maneira de lírio que desabrocha para a luz, de raiz ainda presa no charco. Nós podemos estar aqui na terra, mas já sermos como o lírio, né? Preso, mas solta aquela flor bonita. Nós podemos também nos aproximar de Deus através do trabalho com boa vontade. E em seguida o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, se aproximou de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Veja bem, a condição, né, daquele animal tão simples, mas sem ele, como dissera o benfeitor ao nosso irmão, nada você vai poder fazer. Então, os benfeitores nos ajudam, estão aqui conosco, mas nós não vemos, nós não ouvimos. Então, através do trabalho mediúnico, em que o médium recebe o pensamento do Espírito e passa para nós com a coordenação dos nossos benfeitores espirituais, nós podemos ouvir uma palavra de consolação. E se nós não tivermos aquele que fala para a gente ouvir, nós vamos ficar como esse irmão, resolveu ficar mudo, só entregar o remédio e ficar mudo, né? E nós podemos, às vezes, também pensarmos que estamos agindo certo, só estudar e não vivenciar os ensinamentos de Jesus. Nós não vamos encontrar tão fácil os nossos benfeitores quanto quando estamos trabalhando. Eles se aproximam de nós e nos ajudam, né? Aí do livro do Evangelho, a palavra de vida eterna, nós vamos estudar uma lição que nos ajuda a completar as tarefas que temos em nossas mãos. Se aspiras a servir, é de Paulo, aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha aí, que Paulo está falando. A gente não contenta, né? Eu queria ser um médico, visão, com audição, falar as coisas, adivinhar as coisas. Mas a gente não quer ser aquele médium assim que pouco está representando num grupo, né? A gente queria ser. E Paulo está nos dizendo que ele aprendeu a contentar-se com o que tenho.
O pouco que nós tivermos, vamos falar, vamos expressar, né? Para que a gente também possa participar das tarefas. Capítulo 4, versículo 11 de Paulo, aos Filipenses. E o Evangelho de Emmanuel nos diz: afirmas-te com veemência propósito de servir, entretanto, para isso apresentas cláusulas diversas. É como aquele senhor. O burrinho da coice, morde os companheiros, e ele preferiu não falar nada, faz só aquela tarefinha e vamos para casa, né? Então, nós nos propomos a servir com veemência, com emoção de servir. Temos que sentir a emoção de fazer as nossas tarefas. Não é fazer porque Jesus nos ensinou que a gente tem que fazer alguma coisa pelos nossos irmãos ou por nós mesmos, né? Vamos fazer com emoção boa, com boa vontade, para que a gente possa... eu não fiz porque tinha isso, tinha aquilo diferente. A gente vai apresentando diversas coisas para a gente não trabalhar, né? Eu sou um espírito ainda muito imperfeito, quem sou eu, né? E a gente leva por esse lado. E nós temos que saber que o pouco que nós temos, vamos aproveitar. Dispõe de recursos, aí ele nos diz, dispõe de recursos próprios, conquanto humilde, para as tarefas do socorro material, contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Olha só, a gente diz que é muito pobre, né, para nós fazer a tarefa, que é uma tarefa humilde, mas a gente fica esperando ganhar alguma doação, que alguém nos ajude, que alguém venha junto conosco. A gente não se dispõe, com a emoção do nosso coração, a ir ajudar. E ele diz mais: tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução. Todos nós temos. Quem estuda o Evangelho se condiciona também a falar para os outros do Evangelho. Não é ensinar, mas falar. A gente aprende isso no Evangelho, né? Então, nós temos conosco vasta possibilidade para alfabetizar os necessitados de instrução, mas espera um título oficial que talvez nunca chegue. Está vendo? A gente preciso de mais tempo, eu tenho que fazer uns cursos, né, na casa espírita, para depois eu entrar nas tarefas e fazer alguma ajuda. E às vezes pode não chegar essa oportunidade, né? Quem sabe a gente volta para a vida espiritual antes de ajudar, antes de aprender, antes de se ajudar. Olha só, mostra os pés e braços livres que te garantem o auxílio aos irmãos em prova. Olha só, está mostrando para nós, né? Nós somos aquele burrinho ainda que dá coice de vez em quando, que morde alguém nas palavras, fere, né, as pessoas. Mas nós temos pés, nós temos braços livres que garante o auxílio aos nossos irmãos em prova, aquele que não levanta, aquele que não tem o braço nessa oportunidade para pegar alguma coisa, para se higienizar, para se alimentar. Olha só, quanto nós temos, né? Então, ele diz assim, que nós temos irmãos em provas maior que a nossa. Entretanto, esperas, acompanhantes que provavelmente jamais se decidam ao concurso fraterno. Eu queria ajudar aí na casa dos enfermos, mas eu não posso ir sozinho, eu tenho que ir com alguém. Vamos esperar um companheiro decidir para ir junto comigo. Relacionas talentos múltiplos a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia esperas em família pelo companheiro ideal. E aí o nosso familiar, a gente vai buscando sempre aqueles e gostando daqueles que têm o mesmo ideal que a gente, né? A gente nunca procura conviver bem com aqueles que não fazem, né, o nosso jeito, a nossa linguagem. Se acordastes para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando o apóstolo asseverou essa confissão, imagine onde que estava Paulo, né? Estava preso em Roma. Estava preso.
E se ele não escrevesse aquelas cartinhas lá da prisão e mandasse para fora para nós termos o evangelho hoje escrito? Ah, não, estou preso, estou sem condições de falar com alguém. Fazia igual o senhor do jumentinho, né? Vou calar minha boca, deixa que os outros sofram, eu estou sofrendo. Mas ele escrevia aquelas cartas preso atrás das grades. E hoje nós temos aqui a instrução que nós precisamos. E ele estava preso em Roma. Em torno dele, o ambiente doloroso do cárcere, guardiões, olha, ao lado dele, na prisão, tinham guardiões desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Como falar em Jesus, né? A gente muitas vezes diz, como falar no bem, falar em Jesus, falar em Deus. A pessoa não fala palavras bonitas, não quer ouvir, mas ele não me importou com os outros, ele cumpriu a tarefa dele, ele se contentou com o pouco. Então, Paulo se encontrava nessa condição, guardiões, muita gente vigiando Paulo, desalmados, né, maus, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem sempre pão à mesa e nem sempre comida na hora certa, alimento, né? Nem sempre água pura, não tinha alimento na hora certa, água pura para ele servir. Ele escreveu suas cartas para nós, nos ajudando, nos instruindo, mas ele não tinha mesa farta, ele não tinha água pura, nem sempre consolação. Também ninguém chegava e consolava ele, né? Ali, naquelas horas tão difíceis como nós temos. Nem sempre voz amiga. Não tinha um amigo para consolar a sua dor, para aliviar a sua dor. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força. Ele não desanimou com todas essas coisas ruins perto dele. Ele não cedeu. Ele trouxe com ele e expandiu a todos nós forças, serenidade, bom ânimo de si próprio, porque ele não aguardava nada dos outros. Como diz o Evangelho, gente, para fazer uma visita, às vezes, levar algo a alguém, nós precisamos esperar um companheiro. Nós não temos dinheiro, tem que alguém me ajudar, me dar alguns trocados para mim comprar alguma coisa para levar. A gente não vai fazer aquilo que temos dentro da gente, uma palavra amiga, uma visita fraternal, um socorro bem simples, um copo d'água, né? A gente precisa de ter títulos, precisa de ter muita coisa para a gente trabalhar num serviço do bem. Então, ele diz assim, se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo, no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil. Ah, vou esperar eu ser um espírito mais puro, ter mais aprendizado, ter mais consciência. Não, vamos trabalhar, nós vamos ser inspirados. Na hora a gente às vezes não sabe nem que trabalho vai fazer, mas recebemos orientação dos nossos benfeitores no trabalho, como ele nos diz aqui na lição. É no trabalho de boa vontade é que a gente tem possibilidade de receber a presença dos nossos benfeitores. Eles nos encontram no trabalho, né? Então, que a gente não fique com expectativa inútil, pois todos aqueles que se sentem e agem com o Cristo vivem satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Vamos esperar uma situação financeira melhor, um título algum para a gente falar alguma coisa do Evangelho. Não, eu só posso, no trabalho, eu não vejo espírito, eu não ouço, como eu vou trabalhar? Mas você trabalha com a sua condição, o que você tem. Amor, boa vontade, faz suas tarefas com carinho, que nós não vamos perder o nosso tempo, nós vamos estar mais ligados a Jesus, aos benfeitores. Que o amigo divino nos dê força e que possamos relembrar essas lições. Por pequenos que somos, por imperfeito que somos, como nos diz a lição, vamos levar o remédio. Aquele que precisa da palavra é um remédio, de uma água, de um atendimento, de uma mão amiga, de uma recepção.
né? Encaminhamento, tudo isso nós podemos fazer. Não só aqui, mas na rua, em casa, vamos ser fraternos. Então, nós iniciamos também a nossa sessão de fraternidade, agora, aqui na Casa Espírita, como Pedro, Mateus e Pedro, na casa de Pedro, Mateus fez as perguntas: como auxiliar se eu sou tão imperfeito? Né? Como eu auxiliar alguém, na verdade, se eu, às vezes, eu sou mentiroso? Vamos questionar, né? Aí a gente vai procurando no trabalho ser o mais verdadeiro possível e fiel a Jesus. Que Ele esteja conosco, continue nos ajudando. É a nossa prece de sempre, que assim seja.